Olá, tudo bem? Já estamos iniciando essa live do Nós na História. Nessa terça-feira, já tem gente chegando por aqui. Vão chegando aí o pessoal, sejam todos bem-vindos. Então essa é a live do Nós na História, toda terça-feira, às 21h57 aqui, né? Hoje a gente entrou um minutinho atrasado, gente, estávamos aqui, né? Olha aí, ó, o pessoal já tá chegando. Então na terça-feira, 21h57 aqui, no Instagram, e amanhã cedinho, na quarta-feira, 7h30, já tá também no YouTube. E eu tô vendo que tem um povo lindo chegando e eu vou combinar com vocês já. Foi bem legal semana passada, a gente foi colocando aqui as cidades, né, de onde estavam. Eu sei que o pessoal de Erechim, Tere, Sara, estão entrando, a Michele que era daqui, né, o meu esposo já tá chegando. E eu vi já que tem um pessoal aí de Palmeira das Missões, e inclusive a nossa convidada de hoje, que é a Sandra Dalosto, da cidade de Palmeira das Missões. Então hoje eu sei que uma galera aí de Palmeira das Missões vai estar presente nessa live. E ontem à noite eu já revelei qual é a nossa convidada de hoje. Daqui a pouquinho já vou chamar ela. Eu sei que ela já está aqui. E eu falo sempre que eu quero chamar o mais rápido possível para a gente aproveitar o tempo juntas. Então eu quero dizer também que o Nós na História está numa série especial com convidadas. Então são 7 semanas nessa jornada, já estamos hoje na terceira semana e hoje é a última terça-feira do mês de abril. Então ainda teremos, né, as 4 terças-feiras do mês de maio, com mais 4 convidadas queridas, todas amigas do coração. E hoje então, nessa terceira semana, eu vou receber aqui a Sandra, querida amiga Sandra. E eu quero dizer que a convidada é que escolhe o personagem e conta para nós a história e conta também o motivo, né, da sua escolha. E eu sempre estou trazendo aqui algum momento especial que vivi com cada uma dessas convidadas, que como eu já falei, são amigas, né? Ao mesmo tempo dá para o pessoal aí que acompanha Nós na História conhecer um pouquinho mais da história da gente também, né? Quem tá chegando mais aqui? Margarete, Larissa, quem mais, gente? Vão dizendo oi aí, Thay. Quem mais que tá aqui? Vão enviando já a live, vão compartilhando. A querida Daphne, que foi a nossa primeira convidada, que abriu essa série especial do Nós na História, já tá por aqui também. E eu convido vocês a irem compartilhando, a enviando, né, essa live. Lembrando sempre que o Nós na História tem o objetivo de ajudar você a entender a Bíblia e a conhecer o autor da Bíblia, Deus. Uma das maneiras da gente entender a Bíblia é conhecendo a história dos personagens da Bíblia, né? Eu, pelo menos, quando comecei a estudar a história dos personagens, começou a clarear muitas coisas, né? Na minha cabeça, consegui entender alguns cenários históricos, mas o Nós na História tem uma linguagem assim muito simples, um pouco didática, de uma maneira leve, né? Às vezes eu digo também um pouco divertida. Tem gente aí dizendo boa noite. Eu gostaria aí que o pessoal que está entrando colocasse para nós de que cidade que é, tá? Vamos fazer como semana passada. Semana passada aqui teve gente de tudo que é canto do Rio Grande do Sul aqui, né? Conosco. Para a gente acompanhar aí um pouquinho também da onde o pessoal tá chegando. Quem que tá falando aí tanta coisa? Então, eu também quero dizer que a gente tem feito, né, a brincadeira aquela do sorteio, né, gente? Então, no domingo de noite, eu coloco sempre aquela caixinha com a pergunta de quem será a convidada da semana. E cada semana tem mais pessoas participando, eu tô bem feliz, né? E quando você responde, eu recebo a tua resposta. E se você acertou a convidada da semana, né? A gente tá aqui com olha aí, o pessoal dizendo que é de Palmeira das Missões, né? Hoje, certo, vai ter a galera de Palmeira das Missões. A gente tá fazendo o sorteio do potinho, né? Gente, o sorteio do potinho, pessoas que têm mais de 45 anos têm direito de fazer, tá bom? Então, eu já comentei aqui, quem tá acompanhando as outras lives, né? Que esse sorteio aqui não é nada digital, é uma parte digital.
está reconectando, deu uma pausa, né? E tá reconectando aí, tá tudo certo? Alguém me responde alguma coisa aí, me diga se tá tudo ok. Então, o nosso sorteio do livro, no encerramento, tá? Na última terça-feira de maio, que vai ser o nosso encerramento, a gente vai fazer o sorteio do livro. Continuo fazendo suspense do livro, tá? Mas tem tudo a ver com o Nós na História. E vou ficar aqui na expectativa de que toda semana mais pessoas participem também, arriscando aí quem é a convidada da semana. Então, eu quero logo chamar a nossa convidada Sandra, que ela já está aí. E também eu vi que tem mais gente aqui chegando, mais amigas, né? São todos bem-vindos, o pessoal dizendo aí a cidade de onde é, só que até agora só vi gente de Palmeira das Missões aqui, né? Não, eu vi que também tem gente de Sarandi, então a Daphne é de Canoas, gente. A Daphne, eu moro em Canoas. Tem gente aí também de Erechim, claro, que eu já vi. Vão colocando aí a cidade, gente, de onde vocês são. E eu também quero dizer, então, que eu já mencionei aqui o nome da Daphne, né? Eu logo quero chamar a Sandra aqui para aproveitar o tempo. Então, a Daphne esteve aqui conosco na primeira semana dessa jornada com convidadas. E na segunda semana eu recebi a Simone. Tenho aqui falado, né, que aqui a gente está dispensando formalidades, somos amigas. Então, a Daphne nos trouxe o personagem Josafá e a Simone a Esther. E eu convido você que ainda não assistiu, que você esteja, né, tirando um momento, um tempo para assistir ou para ouvir, né? Às vezes eu sugiro, eu sei que a vida é corrida para todo mundo, coloca um fone enquanto faz uma atividade física, enquanto faz a atividade da casa e ouve, né, o conteúdo, a história, conhece esses personagens. E eu quero destacar aqui que Josafá foi aquele rei que teve altos e baixos na vida, muitas vezes confiou em Deus em algumas decisões especiais e algumas não. E uma das frases que a Daphne nos deixou, que marcou, era que o Deus, né, ele quer que demos a ele não só apenas as decisões importantes, mas também a nossa vida diária. E é exatamente isso, nós precisamos confiar em Deus todos os dias, né? Em todos os momentos das nossas vidas, em todas as decisões, não só, né, em decisões assim que a gente considere difíceis, no momentos de doença, né? Mas que em tudo a gente possa confiar em Deus. E na semana passada conhecemos a rainha Esther, uma mulher que era uma jovem judia, mas que soube se posicionar, né? Se tornou rainha com o rei Assuero, ou rei Xerxes, e ela então, né, ela soube se posicionar com sabedoria e com um planejamento, uma estratégia que livrou o seu povo, os judeus, de serem exterminados. Então também a gente viu com a Simone, querida, sobre esse momento, né, de nós entendermos o nosso chamado, o propósito, onde Deus nos coloca. Com certeza Esther tinha outros sonhos para sua vida, mas aonde ela chegou a ser rainha, ela entendeu por que ela estava naquele lugar e qual era a missão dela, qual era o propósito dela. E a Simone nos deixou uma frase muito, né, maravilhosa que diz: Deus tem nos chamado e nos despertado para cumprir o nosso propósito de vida hoje. E hoje, então, nós vamos conhecer daqui a pouquinho, né? Eu vou começar a chamar ela aqui já. Já vi que tem muita gente aqui. A Sandra, nossa amiga, vou mandar o convite para ela. Gente, eu vou dizer para vocês que esse momento é sempre assim, a gente fica, né, digitando aqui, chamando, convidando a pessoa. E aí, muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Eu aqui meio desajeitado coloco o dedo na câmera, né? Vocês já estão acostumados. Tá aí entrando a nossa amiga. Oi, Boa noite! tudo bem? Tudo bem, Paz. Sandra? Tudo, graças a Deus. Seja bem-vinda ao Nós na História. Obrigada. Eu já fiquei tagarelando um pouco Obrigada. aqui sozinha, né? É, Eu esperei tu chegar, tu entrar, para dizer só que na organizar primeira aqui para te ouvir live... melhor. Tu tá me ouvindo bem? Me enxergando? Agora sim, agora tá ok. Tá. Então, na primeira live com a Daphne, né? Eu disse que a gente vai ficar em torno de 1 hora, mas quando eu nem perdi completamente, né, o tempo aqui, eu tava sem relógio, nada, foi até 1h10.
Aí na semana seguinte com a Sim. Simone pensei, não, vai ser 1 hora. De novo eu esqueci de trazer outro relógio aqui, né? Porque estou usando meu celular. E aí foi 1h19. E eu pensava, nossa, que eu ia dar, né? Não ia ter ninguém que ia passar da 1h10, mas passamos. Então hoje eu quero dizer para ti, ó, que eu tenho aqui um relógio. Aqui também. Porque eu sei. Ela também tá com o relógio no pulso. Eu sei, né? Se depender de nós, eu sei que o papo também vai render e vai ser muito bom. Não ia ser diferente do que foi com a Daphne, com a Simone. Não ia ser gente diferente com a Sandra. Então hoje a gente vai fazer um esforço, né, Sandra? Vamos chegar a 1 hora, Amém. se Deus quiser. Então eu Para quero, encerrar. antes de passar, né, para a Sandra aqui, ela já deu um oi, né? Mas eu quero também falar algo que eu tenho expressado aqui para cada amiga que tenho recebido, né? E com a Sandra não seria diferente. E eu tenho contado aqui um pouquinho, né, de algum momento especial que vivi. E eu no lugar delas ficaria pensando, o que será que a Ana vai falar, né? Eu imagino mais ou menos isso. Então, eu quero dizer que quando eu contava aqui da Daphne e contava da Simone, que elas eram amigas que eu via de longe nos congressos. Muitas vezes a gente se encontra, né, 2, 3, até 4 vezes no ano nos congressos e a gente se via de longe. E depois a gente se aproximou, no caso da Daphne e da Simone. Mas eu quero contar para vocês, né, Sandra, que com a Sandra é diferente. É exatamente o contrário. É aquela amiga de encontrar no congresso. Aquela amiga de esperar o congresso para ter um tempo de tomar o chimarrão, de tomar um chazinho, né? De sentar conversar um pouco, né? De colocar as conversas em dia. Então a Sandra é essa amiga de, às vezes, Sandra, eu estava até arrumando a mala para ir para o congresso. E eu já ficava pensando assim, em que momento dos intervalos das palestras, né, a gente ia conseguir se encontrar para conversar um pouco, né? E principalmente agora os nossos maridos vão saber, porque eles com certeza vão estar acompanhando, que quando a gente ia sozinha, né, Sandra? Sem os maridos. Principalmente no congresso de jovens, era a nossa maior diversão. Fazer a ronda nas madrugadas pelos corredores do Hotel Serra Azul, né? Gente, era muito legal, muito divertido. Muitos momentos especiais, muitas conversas, muito bom papo, bom chimarrão naquelas madrugadas que se os jovens acham, viu, quem é daquele tempo aí, gente, eu vou desativar aqui um pouquinho os comentários para nossa amiga aparecer melhor aqui, depois eu ativo de novo. Então, mas coraçãozinho vocês podem continuar mandando. Então, se tem aqui um povo participando, que é do tempo dos congressos jovens, né? Vocês não pensem que a gente também não se divertia pelas madrugadas, tá? A gente se divertia muito. Mas também eu quero dizer que antes ainda dos congressos, o meu caso aqui, Cassandra, é um pouco mais antigo, gente. Eu quero contar, e a Sandra É está um me amor de longa data. é amiga de longa data, né? Enquanto as outras eu mencionei aqui 2017, 18, até nós estávamos aqui em casa relembrando, e até a minha filha também lembra, né? Eu acredito assim, Sandra, menos que tu lembre mais, mas foi lá mais ou menos por 2010, que foi quando foi iniciado um projeto aí em Palmeira das Missões com a orquestra, né? Então, naquela época, foi lá por 2010. Aí sim, naquele tempo, né? Eu quero te dizer que te confessar que sim, que eu até te via de longe, né? E a gente não tinha muita amizade naquela época, mas através do projeto da implantação da orquestra Palmeira das Missões, porque o povo aí que está acompanhando, né? Tem uns que lembram, o meu marido, ele tem esse dom, né, gente? Então, ele montou algumas orquestras aqui em Erechim, em Passo Fundo, acho que depois a Palmeira das Missões também em Caxias do Sul, né? E naquela época, então, ele ia uma vez por semana para a Palmeira das Missões, né? E isso durou 1 ano e meio, mais ou menos assim. E foi quando, claro que eu não ia toda semana junto, mas havia, assim, uma confraternização entre os músicos de Erechim com Palmeira das Missões, né?
E a gente às vezes se encontrava mais seguido, sim, e foi quando eu comecei a te conhecer, né, Sandra? Quando a gente começou a se conhecer, a ter mais afinidade. E logo a gente se identificou, né? Porque duas falantes, bem-humoradas, guerreiras, né? Batalhadoras. Então, assim, eu logo me identifiquei contigo. E sendo que confesso que de longe, às vezes eu olhava e pensava, ai, a Sandra é muito poderosa, acho que eu não vou conseguir ser amiga dela, não. Gente, minha amiga poderosa, Sandra. Então, isso tudo acontecendo, Sandra, mas tem algo que eu quero deixar registrado aqui e quero te agradecer muito. E quando eu falo você, eu quero também falar, né, do teu esposo, que a Sandra é esposa do pastor Eliseu, né, mãe do Vinícius, mãe do Bruno, né? Do Lucas. Lucas, Vinícius e Lucas, Do né? Lucas. Vinícius e Lucas. Isso. É, mãe do E Vinícius. vovó do José. E ela tem o netinho, gente. Essa carinha linda, maravilhosa aí, mas ela é vó. Ela é uma vó bem coruja, por sinal. Ela é vó do José. Então, da minha gratidão, porque a gente tem falado assim de tempos difíceis que a gente vive, não se sabe oportunidades que vai ter de novo para deixar expressar, né, o que a gente realmente tem de gratidão por amigos, por pessoas que fazem parte das nossas vidas. E naquela época, Sandra, em 2010, por lá, quando o Edgar desenvolvia esse projeto aí da orquestra, nós estávamos passando por um período muito, muito difícil nas nossas vidas. E algo assim que Deus já estava trabalhando nas nossas vidas. Nós dois sempre exercemos profissões, né? Que a gente é formado em ciências contábeis. Mas um tempo antes a gente já tinha decidido que eu ia ficar um pouco mais em casa, porque a Débora era pequena, acompanhar um pouquinho ela também. E a gente estava com uma vida estável, né? Sabe quando a gente está pensando assim, tá tudo bem, tudo planejado, né? Então, o Edgar também há mais de 20 anos se dedicando a uma empresa aqui na cidade de Erechim. E Deus começou a fazer um rebuliço na nossa vida. E na época a gente já confiava em Deus, sempre acreditava, né, nos planos dele. Mas hoje, mais do que nunca, a gente vê de longe, com muita maturidade, assim, tudo o que Deus providenciou, porque senão a gente não teria feito muitas coisas, né, vivido o propósito, os planos de Deus na nossa vida. E então, depois de mais de 20 anos trabalhando nessa empresa, meu marido, né, é dispensado, e nós que tínhamos, então, assim, tudo programado, tudo esquematizado, entramos realmente num período difícil. E eu quero compartilhar aqui algo, Sandra, porque eu sei que também, assim, às vezes você já passou por dificuldades e que às vezes as pessoas olham para as nossas vidas hoje, para nossa, e não conhecem às vezes a nossa história de vida. Às vezes até chega a pensar assim, ai, fulana nunca passou por isso, né? Mas a gente realmente já passou por muitas Fácil. experiências, né? E eu sei, por isso que eu tenho certeza, né? Que também foi Deus, o Espírito Santo, que me dirigiu para compartilhar isso aqui. Pela primeira vez que eu vou expor, assim, né? De uma maneira mais clara, o que eu, né? A minha experiência que eu vivi. Eis que um dia, meio-dia e meio, mais ou menos, toca a minha campainha e era uma mulher. E eu lembro da fisionomia daquela mulher até hoje. E era uma oficial de justiça. Estava chegando na minha casa dizendo que as parcelas da casa estavam atrasadas, num número já, né, estabelecido, e que a casa iria a leilão. E eu, né, na época o Edgar não estava em casa naquele momento, eu disse para ela, eu não vou assinar papel nenhum, né, sem que o meu marido esteja aqui. Entrei em contato com ele, ele veio, e então a gente estava vivendo esse período, sabe, Sandra? Alguns amigos também, tem um casal de amigos, irmãos que estão conosco até hoje na igreja, que estiveram aqui em casa nesse momento e que eles diziam assim, o pouco que a gente tem, mas a gente quer dividir com vocês. Se esse valor dá para pagar uma conta de água, de luz, né? Hoje nós temos trabalhos na igreja onde a gente distribui cestas básicas e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já alimentei a minha família com cesta básica da igreja. E Deus nunca deixou faltar nada, sabe? Quando via, Amém. além da cesta básica, eram outras coisas que estavam chegando em casa. E Deus nunca deixou faltar nada. Deus sustentou. Pessoas que vinham buscar minha filha, época de Dia das Crianças, Natal, aniversário dela ali é perto entre o Dia das Crianças e Natal.
e ela voltava para casa com um presente daquele brinquedo que ela queria ganhar e que a gente naquele ano não ia ter condições de dar. Então foram coisas que a gente viveu e foi exatamente nesse momento que essa porta, né, se abriu aí em Palmeira das Missões. Eu acredito talvez que o teu marido sim saiba disso, né? Talvez não em tantos detalhes, mas naquele momento, quando o teu marido autorizou esse projeto, e ele mesmo, né? Ele disse até assim para o meu marido: olha, as despesas da viagem, porque toda semana, né, tinha ir e voltar, eu vou suprir essas despesas. E Sandra, né, você sabe, até o lanche, né, que acabava Sim. as aulas, sempre tinha um lanche, a gente ganhava um lanche, né? E porque tinha 3 horas para ir, a aula, 3 horas para voltar, então era assim, né? Era puxado. E saía logo depois do almoço, chegava lá, tardinha, dava aula, voltava, né? Retornava tarde, chegava novamente no início da madrugada aqui. E sempre foi suprido, né? Esse cuidado, esse carinho, até com um lanche, né? De não deixar a pessoa ir embora, né? Sem estar com fome, né? Estando com fome. E também o pessoal todo aí que fez parte, né? Do projeto, os alunos, que eles arrecadavam um valor e eles abençoavam, né, a vida do meu marido. E foi sim uma provisão muito grande, que foi assim por 1 ano e meio, mais ou menos assim, que nos abençoou, que nos ajudou nesse momento que nós estávamos vivendo. Deus foi abrindo outras portas depois, né? Mas assim foi um período muito marcante assim nas nossas vidas. Por isso que eu tenho assim um carinho, né? Uma gratidão muito especial no meu coração, pela tua vida, pela vida do teu esposo, como eu falei, da tua família e do povo, né? Tem um povo aí que está com certeza na live, que também Sim. viveu e participou naquele momento, né? Naquele projeto. E eu imagino que não sabiam disso, dessa situação, porque a gente, né, não é por orgulho, mas sempre a gente está assim de cabeça erguida, com fé, com confiança, crendo em Deus, essas pessoas nem estão imaginando, né? O que está acontecendo. Então, eu quero deixar aqui, Verdade. Sandra, nesse início dessa live, esse carinho, essa gratidão que eu tenho por ti, pela tua família, Amém. por esses momentos, né? Eu falei que eu contaria momentos especiais que vivi. Às vezes, momentos especiais as pessoas pensam que é só momentos de alegria. E nós vivemos muitos momentos de alegria juntas. Muitos Mas momentos. também esse é um momento não tão alegre, mas que foi muito especial É. também nas nossas vidas. E agora, então, amiga, eu quero passar a palavra para ti, né? E que você, se você quer apresentar alguma coisa a mais, né, da tua vida que eu não falei, Uhum. se você quer aí nos revelar logo qual é o personagem ou a personagem de hoje, Personagem. né? Uhum. Aí agora é contigo. Então, primeiro, boa noite, né? E um beijo no coração das nossas amigas, dos nossos amigos que estão aí com a gente acompanhando essa live. Quero te dizer, Ana, que é um privilégio para mim estar dividindo contigo esse tempo precioso, que é precioso. Nada acontece por acaso. Esse dia, esse momento, essa noite, esse tempo, já estava escrito na minha e na tua história, Amém. né? E o Senhor, eu sempre digo que ele, as nossas amizades, às vezes, é o Senhor unindo propósitos, né? O Senhor tem um propósito lindo na tua vida, através do teu perfil, você está trazendo conhecimento, está agregando muito na minha vida. Eu falei para ti que está sendo muito enriquecedor para minha vida te acompanhar nas terças-feiras, né? Está sendo bênção na minha vida. E nossa, me emocionei com as tuas palavras, né? E quando você falou que você e o pastor propuseram então de trabalhar para o Senhor. E já antes de eu revelar minha personagem, porque ela vai fazer parte dessa palavra que eu vou te dar. Quando a gente se dispõe a cumprir o propósito do Senhor, Ele nos patrocina. É verdade. Ele nos patrocina, Ele levanta pessoas daqui e dali. E também eu acho que no meio desse patrocínio que o Senhor acabou envolvendo a minha vida e a vida do pastor Eliseu, Deus me trouxe uma amizade preciosa, que é a tua e que é a do pastor. Lembro-te, sim, quanto chimarrão no hall do Serra Azul, quanta confidência, quanta troca de experiência, né? Lágrima, porque eu disse, às vezes o povo olha pra gente, às vezes como a esposa do pastor, e acham que nós vestimos uma capa de supermulher, e não é assim, né? Os bastidores das nossas vidas
geralmente é o Senhor que conhece. É verdade. Geralmente é o Senhor que conhece as nossas lágrimas, as nossas queixas. Mas, enfim, gratidão a Ele por esse tempo e por essa noite. Gratidão a Ele pela tua vida, na minha vida. Gratidão pela vida da tua família, do pastor Edgar, da Débora e dessa igreja maravilhosa que o Senhor confiou a vocês. Né? Eu, como tu falou, sou mamãe do Vinícius, do Lucas, vovó do José. Sou pastora aqui pela misericórdia do Senhor, né? Com o pastor Eliseu há 30 anos. O Senhor tem nos cuidado, né? Tem nos dado um povo especial aqui. E eu já, para nós não demorar, eu vou então revelar a minha personagem dessa noite. Ai, minha querida e amada Débora. Né? Uma mulher que eu me identifico, mas ela é inspiradora. Para mim, ela é uma mulher inspiradora. E aqui na nossa igreja de Palmeira, a gente tem, com certeza, a nossa UFEBRAC, que é maravilhosa, que é presidida pela irmã Terezinha, mas o departamento que eu, juntamente com a irmã Adriane, a gente cuida, a gente zela, a gente trabalha, é o Desperta Débora. Né? Então eu me identifico, é uma mulher assim, inspiradora, maravilhosa, né? Porque a gente vai conhecer um pouco da história dela hoje. Eu vou falar um pouco, porque você é esperto, né? Super esperto em contar a história. Mas enfim, eu vou tentar, né? Para nós conhecermos junto um pouco dessa história dessa mulher maravilhosa. Ô, Sandra, só deixa eu Pode dizer falar. que quando eu te convidei, né? E tu foi a primeira das 7 convidadas, amigas, tu foi aqui de imediato, já me disse, olha, eu nem preciso pensar muito com a personagem, já vou te falar que vai ser Débora. E sabe, quando eu te convidei, né, como a gente se conhece, eu fiquei imaginando assim, só poderia ser Débora, né? Que você realmente tem esse exército aí de Débora, que a gente se identifica, né? Sim, Que eu tenho uma filha com esse sim, nome, e também é uma das personagens que eu admiro muito na Bíblia, com certeza. sim. Eu falo que Débora é uma mulher que, num tempo terrível para a mulher, né? Que a mulher no tempo não tinha, não era contada, não tinha documento. E Deus vem e pega uma mulher, né? Então, essa história a Bíblia vai contar para nós no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5, né? Deus vai trazer então a história de Débora, que ela parece uma profetisa, né? Que aparece na lista dos juízes de Israel, em que ela viveu por volta de, só para mim não me perder na data aqui, acho que é 1125 a.C., né? Ela aparece e logo quando nós lê a palavra do Senhor aqui, vai dizer, já vai falar sobre Débora, né? Que Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, e ela julgava a Israel naquele tempo. Então, para nós começar a história, você já vê 3 características poderosas. E a primeira dela, profetiza. Eu acho que depois esposa, depois juíza, então ela era esposa, ela era dona da casa, cuidava do esposo, cuidava da casa, tinha uma profissão, ela era juíza. Mas a Bíblia começa dizendo, Débora, mulher profetiza. Né? Então a característica dela espiritualmente, a comunhão vem primeiro. Vem primeiro na vida dela. E eu creio que nas nossas vidas também tem que ser assim. É primeiro a nossa posição com o Senhor. Porque senão nós não vamos dar conta das outras. Primeiro, a palavra vem apresentando ela como profetisa, como mulher. Para profetisa, ela tinha que ter uma comunhão tremenda. Deu uma travada aqui, Sandra. Tu pode, se tu tá me ouvindo e me vendo, tu pode continuar falando. Vamos ver se vai. Nessa época, o sacerdócio não funcionava muito bem, né? E também não havia reis dominando sobre o povo. Porque eu acho assim que na época que Débora foi ela juíza, eu acho que era o próprio Deus que separava os juízes. Né? Eu acho que era o próprio Deus, então, que validou Débora naquela época, né? E Débora foi reconhecida
como profetisa, né? Ela tinha o dom do Espírito Santo. E o livro dos Juízes, aqui que eu li um pedacinho para nós ali, nos relata que Débora se assentava debaixo da palmeira ou da tamareira, enfim, né? E levava o nome de palmeira de Débora, né? E que ficava entre Ramã e Betel. Isso? Me corrige, prof. Nas montanhas de Efraim, né? E ali os israelitas de diversas tribos, eles procuravam ela em busca de uma solução para as suas causas, né? Débora ela era responsável por arbitrar, por negociar, por ajeitar, enfim, né, as disputas daquele povo da época, né? E apesar dela ser considerada uma juíza comum, né, de causa ordinária do povo ali e não militar, ela ficou conhecida e marcada por ser uma pessoa que foi capaz de resolver o problema de fragmentação, né, das tribos de Israel. Então ela tentou reagrupar todas as tribos, né? Tentou juntar, unir que estavam todos dispersos, né? Chamando eles novamente a algo muito importante, que eles tinham perdido totalmente, a fidelidade a Deus, né? Então Débora estava tendo um papel fundamental ali, de trazer de volta o povo para o Senhor, né? De reagrupar, reunir esse povo, enfim, né? E aí quando se viram oprimidos por Cícera, acho que é Cícera, uns dizem Císera, né? O rei, né? O capitão do exército de Jabim, né? Os israelitas então vieram e apelaram para Débora. Eles estavam se sentindo apavorados, porque, vou puxar um pouco da história para cá, do fim da história para aqui, esse rei, ele tinha um exército poderoso, e ele massacrava o povo de Israel, era um perseguido, enfim, era um momento da história muito, muito difícil, né? Então eles apelavam para Débora, né, para que ela os ajudasse a trazer uma solução para o povo. Mas isso, contando lá do início, antes desse tempo de história, o povo não obedeceu a Deus lá no tempo de Josué, que o Senhor mandou que eles ensinassem o temor a Deus, a continuar na geração, né, crendo no Senhor, temendo ao Senhor, buscando a Deus, e eles não fizeram isso, né? E também Deus deu uma ordem que eles exterminassem o povo, todo aquele povo, né? Que era contrário, e eles não fizeram, ficou parte daquele povo separado, e com isso depois eles começaram nessa época a sofrer, a serem perseguidos, a serem massacrados, e o pior fator era que eles estavam longe de Deus. Então olha que papel fundamental dessa mulher. Era reunir, trazer de volta esse povo à presença do Senhor, né? E aí, então, vamos continuar aqui, né? E então, eles apelaram para Débora. Então, Deus falando com Débora, né? Deus deu uma estratégia para ela ali de guerra. Mas, assim, Débora, ela não era uma estrategista de guerra, né? Ela ouviu o que Deus falou para ela naquele momento e ela foi e passou adiante, né? Então, assim, ó, eu acho que aí vem mais uma qualidade de Débora. Ela era patriota, né? Ela ouviu aquilo, ela era patriota, ela era israelita, ela defendia a bandeira do, enfim, hoje, né, do país dela. Ela defendia aquela bandeira, ela foi patriota, ela ouviu o que Deus falou, ela não entendia de guerra, ela não entendia de guerra, né, Ana? Então, ela procurou quem? Ela procurou Baraque, isso? Para que ele liderasse os israelitas contra Cícera, né? Segundo a palavra que a gente conhece, Baraque, quando ela chegou e disse, olha, Baraque, você vai juntar um povo daqui, uns homens dali, uns homens de lá, e nós vamos formar um exército, porque é o Senhor que mandou, e nós vamos lutar, e nós vamos... Ele, no primeiro momento, ele como sendo um homem de guerra, no primeiro momento dá para te entender assim, uma fraqueza, um temor dele, não dá? Né? E ela foi com tudo, que o Senhor tinha ordenado, então. E ele disse, olha, Débora, eu vou.
Eu amo essa parte, Senhor Jesus. Eu não sou feminista, mas eu amo essa parte. Eu vou, mas se tu fores comigo. Olha, Deus honrando uma mulher no tempo que só homem tinha vez. É. Né? Eu, Num tempo que, como tu falou já, que não era contadas as mulheres, o Senhor levanta uma mulher segundo o coração dele, que ouvia a voz dele, que falava com o povo. E essa mulher chega diante de um homem assim, ele totalmente entendido de guerra, e esse homem se atemoriza. Mas, Ana, tem uma coisa que me leva a pensar quando ele fala isso. Eu vou, mas só se tu for comigo. Eu creio que, de repente, Baraque pensou assim, Deus vai estar junto. Deus vai estar de verdade nesse negócio. Porque Deus falava com Débora, o que Débora falava, que Deus dizia, Deus validava. Deus confirmava na íntegra. E eu acho que Baraque pensou, eu não vou sozinho. Eu vou levar ela junto, porque, como antigo, né? Deus vai junto. Esse negócio vai dar certo. Né? Então, diante da situação, Débora, então, concordou, né? De acompanhar Baraque. Entretanto, daí, ela deixou claro que devido ao modo, né? Vamos usar uma palavra meio feia aqui, covarde, então, com que Baraque agiu, não seria a honra da vitória, não seria dele, né? Porque vai falar lá em Juízes 4:9 que Deus entregaria, então, a Cícera à mão de uma mulher, né? E foi o que aconteceu, né? Enfim, ele reagrupou o povo, né? E o resultado dessa luta, então, ela foi esmagadora e a vitória do povo de Israel sobre Cícera na batalha de Quizon, né? E aí eu acho assim que Débora, depois eu vou continuar ali a explicar como foi a batalha, enfim, mas Débora, ela ficou conhecida também como mãe de Israel, né? Porque ela que liderou essa libertação do povo. Tu pensa, Deus tinha usado Moisés, né? Deus tinha usado Josué. Vamos dizer então que Deus podia ter usado Baraque num tempo que mulher não tinha vez, né? E quem sabe às vezes assim a gente se depara com tantas situações que a gente diz não é para mim. Será que eu que posso fazer? Será que eu posso agir? Né? Vamos voltar a falar um pouquinho da pandemia. A gente está vivendo um dia tão terrível. E a gente fica, quem sabe, ouvindo. Ela ouvia o povo, ela ouvia as queixas do povo. E ela tentava resolver. E quem sabe tem mulheres, irmãs, enfim, que estão nos ouvindo, Ana, que têm ouvido tanta queixa do povo, tem se ouvido as suas queixas. Mas eu acho assim que Débora, ela tomou uma posição de lutar, de defender, de ajudar a libertar o povo de Deus que estava sendo oprimido naqueles dias, né? E quem sabe o Senhor tem nos chamado, tem nos colocado também como pessoas que possam ajudar a libertar tantas hoje que estão sendo oprimidas emocionalmente, com medo. O que vai ser amanhã, o que vai ser hoje? Tá aí o desemprego na porta, tá aí essa doença que não passa, parece que vacina não vem, não vem. Mas eu digo assim que a nossa vida, ela está sobre o cuidado do Senhor. E se o Senhor nos convocar para algo, Ele patrocina. Ele vai com nós e Ele garante. Basta nós ter sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E Ele vai com nós. Amém? E aí, vamos mais um pouquinho, né? vamos. Débora, como eu falei antes, ela era respeitada. Espero que eu tenha, me para aí e te fala alguma coisa. Tá ótimo. Então, né, como eu falei antes, que ela era respeitada como a mãe, né, do povo de Israel, enfim, está em Juízes 4, né? E aí, voltando lá, para mim não me olvidar aqui, vai falar que ela era esposa de Lapidote, né? Enfim, o marido não fala se ela tinha filhos ou não, mas enfim, quando fala que ela era esposa, a gente já define que ela tinha uma família, né? E enfim, então, a batalha, né? O exército de Jabim, do rei Jabim, liberado por Cícera, era belicamente muito mais poderoso, né, Ana? Que o exército de Israel. Nossa, era de temer. Era tipo alguém vir com
uma arma bélica e o pessoal ir de o que Davi usou para derrubar Golias. Então, e eu acho assim que de repente, né, porque eles não acham que quando Baraque juntou o povo, os homens de guerra, geralmente os exércitos eles se preparavam. Eles tinham toda aquela preparação e lutavam e treinavam as lutas de espada, enfim, para enfrentar uma guerra. Mas como essa história ela é muito rápida, pai resolveu, né? Deu e foi, e aconteceu. É mulher, né? É Débora. Vou fazer, então vou fazer. Né? É isso que eu disse que eu me identifico com ela. O dia que você me convidou, só abrir um parênteses aqui. Eu na hora assim eu temi, né? Eu disse, não, mas eu vou. Eu vou. Né? Aí é isso que eu trago assim para Débora. Tá, vai dar. Não, eu vou aceitar, eu vou fazer, vai ser bênção, Deus vai ser comigo, vai ser com a Ana, vai ser bênção, e nós vamos conseguir passar para o povo que estiver ali nos assistindo o que Deus está querendo trazer ao coração. Né? Então, assim, eu acho que nem tempo de preparação, o que é lindo é isso. O que é o importante da história é isso, porque às vezes nós queremos pôr as palavras certas, nós queremos fazer o certinho, o bonitinho, e Deus só está dizendo, te dispõe e vai. Te dispõe e vai. E eu patrocino, e eu vou te dar a vitória. E às vezes nós ficamos sentados debaixo da palmeira só ouvindo. A gente não quer se dispor. A gente até ouve a voz de Deus, mas a gente não quer falar. A gente não quer se dispor a ir, a fazer, a cumprir o que o Senhor está pedindo. E quantas coisas na própria vida da gente que a gente não fica ali sofrendo. Quantas pessoas que a gente podia ajudar a libertar e a gente não deixa lá parado, né? Sofrendo e pede oração e faz isso e faz aquilo. E a gente naquela postura. Então, o que eu acho lindo nela, primeiro, eu acho assim que para ela... a profetisa, nossa, na época dos profetas, Deus falava, via ali tete a tete, né? Ela é uma mulher ser reconhecida, né? Porque o escritor, ele reconhece. Sim! Iniciando dizendo, Débora, eu também amo essa parte. Débora profetiza, mulher de Lapidote, juíza, né? Liderava o povo em Israel. Então, essa mulher é nós hoje, né, Sandra? É muito nós. Hoje, mulheres que se colocam na vontade de Deus, que ouvem, procuram ouvir a voz de Deus, mulheres que são donas de casa, que são esposas, mães, né, que precisam se virar, exercem suas atividades ali, quando diz juíza, na verdade era a profissão dela da época, né? Então, assim, eu vejo Débora como sendo muito nós, que eu sempre acho que tu ouve falar, né, no nós na história, que muitas vezes a gente tem uma ideia que os personagens da Bíblia estão lá, que a Bíblia, o livro antigo, e os personagens lá daquele tempo, nada a ver conosco hoje. Não. A gente vê, né, Débora sendo um exemplo, um bom exemplo para nós, mulheres, a ser seguido, né, nos nossos dias, que ela era uma mulher como nós, em meio às nossas atividades, que ela realmente, né, não teve medo diante de um desafio que Deus colocou para ela, porque ela cria, né, que Deus estaria indo à frente. Claro que eu falo, né, eu brinco que vamos dar um pouquinho da glória para Baraque, afinal o cara não era fraco, né, Sandra? Ele juntou um exército de 10 mil homens. De 10 mil homens, né? E a Bíblia não fala, né, Ana, o tempo que ele juntou esses homens. Isso. Né? Mas o que eu disse, o que eu digo assim, é que foi muito rápido o que tudo aconteceu. Então esse exército de Baraque, ele não teve um tempo de se organizar para essa guerra. Simplesmente e maravilhosamente eles foram na direção do Senhor, na direção de Deus, né? A Débora está indo, vamos embora. Eu já faço, né? Eu já imagino lá na frente a bandeira de Israel e meu Deus, eu também, maravilhosa na história, né? Eu também, sabe? Assim, maravilhosa, assim, né? Meu Deus, poderosa, assim, e indo à frente, porque ela sabia quem estava patrocinando. Ela sabia em nome de quem ela estava indo, né? E por que causa ela estava indo. Né? Porque às vezes a gente luta por causas tão banais, coisas tão... Né? Que as principais a gente tem medo de levantar e fazer, a gente tem medo de ir, a gente tem medo... E ela tinha uma causa maravilhosa que ela estava defendendo. Então vamos ver aqui, ó. Diante então ali, Débora acompanhou Baraque na batalha, né?
E a vitória do povo de Israel se deu pela direta intervenção do Senhor. Né? No capítulo 5 de Juízes, a Bíblia nos informa que aconteceu um grande temporal. Foi isso? Me ajuda? Né? Que varreu os carros de guerra dos cananeus. Isso está lá em Juízes 5, 21. Deixando seu exército completamente confuso. Né? Fazendo com que se tornasse uma presa fácil, então, para os israelitas, que mataram todos os soldados, de forma que não sobrou um homem só do lado do inimigo, né? A não ser o Cícera, né? Que eles chegaram com carros e cavalos, enfim, e o homem sai correndo a pé, né? Fugiu a pé, né, Sandra? né? Um comandante que tinha 900 carros de ferro, diz a Carros, história. A gente isso, eu não sei se você também, mas eu entendo mais ou menos que como ali tinha aquele vale, né, de Jabor e o rio, quem tinha, sabe os carros atolaram, né? Alguma coisa ali que Deus sim, providenciou que aconteceu. Então aqueles homens tiveram que sair dos carros, lutar homem a homem ao fio da espada, como também diz algumas traduções, né, da Bíblia. E nisso fala. o Cícero fugiu, né, a pé. Então, um comandante com tantos carros foge a pé. Parece assim, né? Até irônica a Sim. situação, mas é o que aconteceu, né? Deus fez uma mini enchente no Rio Kizom, né? Aonde, então, eles ficaram totalmente à mercê dos soldados de Israel, né? E aí, então, a Bíblia vai contar, né? Que ele fugiu a pé, enfim. E ele procurou abrigo na tenda de uma mulher, né? Pelo nome de Jael, mulher do queneu Eber, né? Que havia entre Jabim e o clã do queneu Eber. Enfim, o que isso também traz? Que eu vejo assim o agir de Deus. Porque antes de se formar essa guerra, na época eram as mulheres que armavam as tendas. Né, Ana? Eu acho que eu estou certa, né? Sim. E um tempo antes de formar esse conflito, enfim, Jael, ela arma a tenda próxima do lugar da batalha. Isso não é estratégico de Deus, patrocinando? É lindo de tu ler, de tu conhecer a história, tu vê Deus fazendo aqui, Deus organizando todo o trajeto. Peças, né? Isso aí, juntando as peças para dar vitória, para cumprir a promessa dele. E tu sabe que às vezes assim, a mulher às vezes é muito fantasiosa. Eu fico pensando quantas vezes o Senhor fica olhando para nós e dizendo: por que tu não levanta? Por que tu não te dispõe a cumprir o meu propósito? Olha, eu já tenho tudo planejado. Eu já tenho o trajeto todo, eu já juntei as peças. É só você se levantar. É só você se dispor a ir. Verdade. É lindo, lindo, lindo demais de ouvir a história, né? A Bíblia diz que então Jael, ela saiu ao encontro de Cícera, né? E o convidou a entrar em sua tenda, coisa que não podia ser feito na época. Uma mulher convidar um homem então desconhecido para entrar na tenda, né? Não podia, né? E ela viu que ele estava fugindo e ela chamou ele, né? De repente, vem aqui, se esconde aqui, entra aqui, te esconde, né? Ela prometeu para ele: vem aqui que eu vou te proteger, eu vou te esconder aqui, né? E daí então Cícera pediu, né? A Jael que se alguém perguntasse se havia alguém ali, se ele estivesse ali, se alguém passasse, porque ele sabia que os soldados de Israel estavam vindo atrás, né? Se havia alguém em sua tenda, ela deveria dizer que não, né? Cícera ficou escondido na tenda de Jael, coberto com um pano, né? Se escondeu, ficou todo escondidinho, todo temeroso. O homem do poderoso exército, capitão de guerra, venceu tantas batalhas, naquele momento estava acovardado, pedindo socorro a uma mulher, né? Mas porque era plano do Senhor, né? E aí ele pediu para ela água, foi isso? Água. Né?
pediu um copinho de água. Que já era E ela um então, luxo na época, né? sim, era um Ela luxo você chegar. oferta, Isso, porque ofereceu mais do que é, água. sim, ela ofereceu, ela disse não. Como ela foi querida, nossa, né? Hospitalar. Muito querida. Entra aqui, eu vou te proteger, eu vou te esconder na minha tenda, ninguém te toca, ninguém faz nada. Ele quer água, ela disse não, eu vou te dar um leitinho. Eu vou te dar um leite, né? Então ofereceu um copo de leite, ele tomou aquele leite. Mas eu fico pensando assim, ele estava fugindo de uma guerra, né? Ele estava covardado, ele estava temendo a morte, porque os soldados estavam vindo atrás dele. E ele toma aquele leite ali. Eu creio, Ana, que foi o Senhor que colocou ele naquele sono. É, Eu creio. Porque imagina, ele estava num momento de tensão, como é que ele iria dormir? daqui a dormir, né? Eu acho que através daquele leitinho, o Uhum. Senhor agiu e colocou aquele homem para dormir, né? É E verdade. aí ela então, se aproveitando daquela situação, né? Ela pegou uma estaca, um martelo, aproximou-se dele silenciosamente e cravou a estaca na cabeça dele, né? Na têmpora, enfim. E ele morreu. Isso está lá em Juízes 4:21, né? Aí quando Baraque passou à procura de Cícera, né? Jael saiu ao seu encontro e lhe mostrou o homem morto. E aí Deus traz a memória, né? Eu acho que de Baraque, acho que Baraque lembrou de Débora dizendo, eu vou contigo. E o mais lindo é que ela não disse lá atrás para ele, eu vou ir e a vitória Deus vai dar para mim. A honra vai ser para mim. Não, ela disse na mão de uma mulher. E no momento que Baraque chega na tenda, né? E vê que Cícera foi morto pela mão de uma mulher, ele lembra. Então Deus cumprindo na íntegra o que Deus tinha falado, prometido, né? Dito a Débora que uma mulher seria responsável por matar o líder de um exército inimigo que massacrava, né, o povo de Deus e o povo de Israel, né? E foi tão maravilhosamente essa batalha, essa vitória que Deus deu a Débora, e, enfim, a Baraque, né? Vamos também colocar ele na história aqui, também dá uma honra, né? Nossa, 10.000 homens, né? Gerenciou, obedeceu, foram para o monte, esperaram, e esperaram o tempo de Deus, né? Porque Deus, eu vou te dar a ordem, quando eu der a ordem, vocês descem, quando eu der a ordem, vocês vão para a batalha, quando eu der a ordem, vocês vão à luta, né? E muitas vezes nós não queremos esperar a ordem de Deus, a gente se levanta, às vezes, que não é hora, não é tempo, e vai e faz tudo errado. E quando é tempo de Deus diz pra gente vai, nós ficamos sentados, a gente fica parado, a gente não avança, a gente não luta e a gente não vence o inimigo. E, E Deus está dizendo, eu vou patrocinar, eu vou... Pode falar, e Sandra, quando tu estava pode falando falar. isso sobre Jael também, né? A maneira como Deus levanta ela. E eu vejo algo que chama Sim, atenção, que justamente quando Débora disse que a glória dessa batalha seria dada a uma mulher, eu acho que naquele momento nem ela não sabia que não ia ser dela mesma, mas é, como ela era uma líder, né, e que se posicionou e que soube, por exemplo, buscar Baraque para dividir, né, ela na verdade como líder, ela soube colocar, juntar uma equipe, vamos dizer assim, né? Ela sim, colocou cada um no seu lugar diante daquela batalha, isso, daquele propósito que Deus tinha. Ela poderia ainda não conhecer Jael, mas aí que entra, né, a ação de Deus que já conhecia, que fez, né, sim, acampar naquele lugar, estar acampar próximo, montar a tenda muito próximo, próximo, né? Então, assim, foram divididas esses papéis nessa batalha, né? sim, Pela liderança de Débora, e isso também é muito importante, a gente vê que sozinhos, né? Muitas vezes nós entramos em batalhas sozinhos, né? sozinhas. Por até mesmo orgulho, por dificuldade de expor para alguém uma necessidade, um pedido. E como é importante nós aqui como amigos, Sim, por exemplo, falando, que a gente já compartilhou, né, algumas dificuldades para um ajudar outro em oração. E como é importante, né, a gente dividir, né, compartilhar situações, porque essa batalha realmente aconteceu física, bélica, como tu disse antes, né? sim. Existem batalhas espirituais na nossa vida, pela característica espiritual de Débora ser uma profetisa, E né? muitas, né, Ana? E que essas batalhas são pontuais. E a gente viu na história de Josafá, quando botou o povo, Daphne nos trouxe aqui, botou o povo a orar. Isso, Aí na história de
Esther, olha só que coisa Esther, maravilhosa Deus faz. Na história de Esther também botou o povo orar e jejuar. E aqui a gente vê Débora trazendo o povo de novo, resgatando, povo né, de volta, né? de volta a adoração a Deus, né? Num tempo muito É a difícil, comunhão, né, Na comunhão com Deus, porque eles tinham comunhão. perdido, né? Porque Estavam totalmente sem saber o que. exatamente, num tempo difícil que o líder deles, Josué, havia morrido, como você falou. Ainda o primeiro rei, que depois adiante foi Saul, ainda não Saul. tinha sido nomeado rei. Então era um Não. momento assim desses juízes difíceis que eram quase que uns mediadores ali, né, entre o povo. E Débora exercia ali essa função, né, e essa liderança. Eu também sou apaixonada por Débora. Amo, amo, porque assim, eu acho assim, que quantas batalhas a gente travou, você sabe, né? E que às vezes a gente conversava sobre as nossas batalhas, nossas lutas, né? E a gente se dispôs. Porque assim, eu falo que aqui a história de Débora em Juízo, ela é muito, o relato é muito rápido, mas, nossa, quem sabe quanta batalha a Débora passou, ela enfrentou, quanto ajeita aqui, arruma ali, deixa aqui, segura aqui. Não vou deixar cair, não. Eu vou segurar, eu vou continuar, eu vou levar, porque Deus tem um propósito maior nisso. E É ela tinha tornar novamente marido, o. e ela tinha É! profecia para administrar E também. tinha profissão, e tinha. Mas assim, eu acho assim, ó, que o que elevou ela foi a primeira característica dela, Ana. Profetiza, que ela elevou essa sobre todas. Porque eu acho que se nós não colocar nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus em primeiro lugar, acima de tudo, a gente não dá conta das outras. Não dá. Você só vai ser bem-sucedida profissionalmente se primeiro você tiver, em primeiro lugar, a comunhão com Deus, né? O querer do Senhor, você cumprir o propósito de verdade que o Senhor te chamou, né? Eu acho que a gente também não vai ser uma esposa eficiente, eu acho que a gente também não vai ser aquela mãe que os nossos filhos merecem e desejam, porque eu sempre digo que os nossos filhos são anjos emprestados que o Senhor nos dá para amar, para cuidar, para zelar, para conduzir no caminho do Senhor, né? E eu falo muito forte com a Débora aqui, que a gente gerou para o Senhor, que o nosso útero é para gerar para a glória do Senhor, né? Então, assim, eu fico maravilhada, eu me identifico com ela enfim, eu me inspiro, essa palavra, eu me inspiro em Débora, nessa mulher que num tempo tão difícil, Deus escolhe ela e que tempo difícil que a gente está vivendo, Sim. né, Ana? Que Eu vou tempo ativando, difícil que a gente está vivendo. eu Pode falar. Eu vou ativar aqui os comentários de Tá bom, novo, porque a gente tem uns 4 ou 5 minutinhos, Sandra. tá bom, tá quase. Então, assim, Ana, para nós encerrar, né? Eu creio assim, ó, que a gente está presenciando nesse tempo difícil dos nossos dias, né? Deus levantando mulheres como Débora, né? Para ocupar posições estratégicas, porque Deus levantou ela para ocupar uma posição estratégica. E eu creio assim que se ela fosse só Débora Juíza, mulher de Lapidote, eu acho que o povo de repente não daria muito crédito. Aí Deus levanta ela como profetisa, por isso que eu vou fazer ênfase em comunhão com Deus, em busca ao Senhor, em entender o propósito para qual o Senhor nos chamou, né? Assim, eu creio que Deus tem levantado e Deus vai levantar no nosso tempo, né? Num tempo difícil como a gente está vivendo. Mulheres, né? Como Débora, que ocupam posições estratégicas, né? Na nossa sociedade. Deus está levantando mulheres fiéis e comprometidas com sua palavra, né? Para fazerem a diferença no meio de uma geração corrompida como era o tempo de Débora, né? Estavam E corrompidos, estavam distantes de Deus, no finalzinho lá do capítulo né? 5, né? Tá escrito lá assim que me chama a É, atenção também. E houve paz, né? Por 40 anos. Então, 40 anos. esse povo, ele já estava vivendo 40 anos ali, mais 20 anos por Císera e por Jabim, né? 60 anos vivendo Sim, esse aprisionamento, né? Digamos assim. E verdade. Deus levanta Débora, Baraque, Jael, e enfim, que Jael, a paz reina por 40 anos, diz ali no final, né, do capítulo 5. Então, isso para mim também é incrível, né?
a maneira como Sim. justamente Deus levanta a Débora, e eu concordo em tudo contigo, que nós vivemos nesse tempo difícil mesmo, e que eu também É, creio que é época de mulheres, como eu, como você, como muitas que estão aqui nos ouvindo, e talvez tenha homens aqui, né, da gente se é, posicionar diante de Deus, assim, com princípios, resgatando princípios, verdade. propósitos, né? E Na a gente verdade, crê e ora, né? Para Deus que levantar mulheres. isso, que estejam dispostas, né? Como tu falou, assim, a gente muitas Sim, vezes somos capazes, somos mulheres inteligentes, que poderíamos decidir por nós mesmas muitas coisas do dia a dia, sim. mas que nós É, possamos entender que é totalmente diferente, né? Quando a gente realmente, ó, como verdade. você falou, em buscar Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, para ele dar o direcionamento, tanto em decisões difíceis, em problemas difíceis, quanto em Como? detalhes do dia a dia, né? Dia a É, dia em casa, com sim, família, com filhos. Está todo mundo aí nessa pandemia, em casa, e é tanta mãe com criança, e é tanta, né? verdade. Ou casais trabalhando em casa e tendo que ter Em uma casa, adaptação. Então, assim, que a gente possa, como Débora, se posicionar, né? Como mulheres isso. que buscam sabedoria em Deus, que é diferente da inteligência E humana. ouvir de Deus, né, Ana? É, Ouvir, buscar conselho do Senhor, buscar conselho. Ah, mas Deus não fala comigo. Eu não escuto a voz de Deus como Débora, que era, né, audível. Aqui, ó, boca de Deus, boca de Deus, boca de Deus. eu digo, Ore ao Senhor, ouça o Senhor através da palavra dele, consulte a Deus, né, em oração. E assim, para mim encerrar agora, Ana, o que eu acho lindo, sabe onde é que tá? Tá no capítulo 5, o cântico de Débora. Porque quando ela disse, eu vou, tá? Mas o Senhor vai dar a honra dessa guerra na mão de uma mulher. Ela, no momento, como você falou, de repente ela não sabia que seria ela ou que mulher, mas Deus tinha falado para ela que seria uma mulher. Mas lá no capítulo 5, através do cântico de Débora, o que dá para nós entender? Ela atribuiu toda a vitória ao Senhor. Senhor. Ela cantou, ela dançou com Baraque, eles louvavam, adoravam o Senhor pelaquela vitória. Então, o que eu quero deixar para vocês, minhas queridas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, atribua cada conquista tua ao Senhor. Atribua a Deus. A tua intimidade com Ele, atribua a Ele. Eu não sei se você é uma profissional ou não, mas a tua profissão atribua ao Senhor. O teu casamento, ela era esposa de Lapidote, atribua ao Senhor. Os teus filhos, tudo atribua ao Senhor. Porque nós não temos nada. A Simone falou, se tirar Jesus de nós, não sobra nada. É verdade. Né? Então, que Deus abençoe tua vida. Ana, meu amor, muito obrigada do fundo do meu coração por poder dividir esse tempo com você aqui no teu perfil. Que Deus te abençoe. Quer dizer que você está sendo bênção na minha vida e creio que vai ser bênção nessa minhas amadas aqui de Palmeira que estão nos assistindo, que vão seguir o teu perfil, que vão estar contigo nas terça-feira, aprendendo da palavra, conhecendo as histórias maravilhosas da Bíblia, que não é só para aquele tempo como tu falou. É hoje, a gente se identifica muito. Olha a Débora, né? Deus deixou um marco. Que Deus possa deixar através das nossas vidas. O dia que o Senhor nos chamar para a glória, alguém fale da Ana. Ela tinha um perfil no Instagram que nos levava a conhecer as histórias da Bíblia. Que falem de mim, que falem das mulheres que o Senhor vai levantar nesse tempo. É hora de nós nos levantarmos e entender e cumprirmos o propósito do Senhor. Débora já foi, Débora está na glória. Um dia nós também não vamos mais estar aqui. E a gente está Mas que a gente lembrando possa dela deixar até hoje, né? Débora está lá, verdade. E lembrando dela até hoje. o legado E, que ela e é isso deixou para que nós, né? Então, o legado que é o nós que me preocupa. temos. É o que me preocupa, às vezes, assim, que legado nós estamos deixando. Vamos lembrar de nós como? Nós estamos lembrando de Débora, a profetisa, a juíza que libertou, que Deus, né, liderou ela. Deus liderou para ela libertar o povo de Israel num momento terrível, né? E Verdade. vão lembrar de nós como? Deixa essa pergunta para as nossas amadas que estão
nos ouvindo, né, Ana? Ótimo a gente encerrar. Como nós seremos lembrada. Que legado nós... Se cumprirmos o propósito do Senhor, sei que vai ser maravilhoso. Amém. Beijo, beijo a todas. Deus abençoe. Sandra, querida, também quero te agradecer pelo teu sim, pela tua participação aqui. Viu que deu tudo certo, graças a Deus. Amém. E realmente é isso. Que a gente lembre, fique meditando, né? Eu sempre convido aí, às vezes tem pessoas que assistem depois, vão acompanhar no YouTube, que a gente siga meditando na vida de Débora, né? Lembrando de Débora e justamente o legado que essa mulher deixou. E o que, né, nós podemos extrair de bom na vida de Débora e também, né, construirmos o nosso legado aqui. Como seremos lembradas? Ótima a tua pergunta aí que Verdade. para todo mundo. Verdade. Um beijo também. Deus abençoe todo mundo. Te abençoe tua família e tua casa. Um abraço para o pastor Eliseu, para os filhos, para o neto. Tá? Amém. Obrigado. Obrigada. Beijo para a Débora e para o pastor. Beijo. Eu vou tentar desligar aqui. Beijo. Fica aí um pouquinho, deixa eu ver se eu gravo uma imagem aqui para depois fazer uma capa. Ai, gente, quero dizer que olha, semana passada eu fui salvando tudo tão rápido aqui e não consegui, não fiz a capa com a Simone. Simone, me perdoa. Eu queria que ficasse tudo bonitinho, né? Mas, sabe, a gente vai aprendendo, vai se desafiando nessas ferramentas. Sandra, todo mundo, boa noite. Deus abençoe. Tchau. Amém. Essa é a hora, sabe, que a gente pensa que vai desligar, desliga.